Boa tarde, você que está vendo esse programa Papo na Rede ao vivo. Hoje, dia 1º de setembro de 2016, 16 horas aqui em São Paulo. Num dia 1º de setembro. Aliás, falando de 1º de setembro, o Carlos Bragantini que está aqui comigo, a gente está fazendo esse programa junto. Tudo bem. Quero lembrar para você uma canção que eu acho que muita gente hoje lembrou pelo que eu vi nas redes sociais. Eu publiquei mas nos meus perfis todos eu publiquei. A música é do Beto Guedes, você Beto lembra Guedes. disso, e talvez ela não seja muito pertinente no dia de hoje. Porque ele fala assim: quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. E esse lance dos sonhos é muito interessante. Os sonhos envelhecidos e os sonhos novos, de uma nova geração. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção, talvez para novos sonhos, que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Poesia do Beto Guedes, que é cantada, uma música linda. É interessante que a primavera vem depois do inverno e, de alguma maneira, tomara nas nossas vidas, de alguma forma, pela graça de Deus, a gente veja sempre renovar a primavera. Uma coisa ainda no inverno, né? Ainda no inverno, mas me encanta nas caminhadas. Meteorologicamente ainda estamos no inverno. Ainda né? no inverno, né? Mas agosto já acabou, viu? Eu estou falando isso porque alguns amigos falavam assim: cara, hoje já é o dia 97 de agosto e não acaba o mês, né? Tipo assim, esse mês com tanta coisa. O que eu ia dizer assim, nas minhas caminhadas ali na Praça Valdir Azevedo, pertinho da minha casa, é aquele período do ano que as folhas já caíram, né? As flores já caíram e as árvores estão bem mais secas, meio peladas, né? Tanto que a praça, que quando as árvores estão frondosas, floridas, quase que você não vê de um lado para o outro, né? E agora ela está de um jeito que você olha lá de cima e você vê lá embaixo, porque as árvores estão despeladas. Trocando, né? As folhas. Mas é interessante que tem algumas árvores, arbustos, né? Que as flores estão lá. Elas são as últimas a irem embora, né? Elas permanecem, dando muito essa ideia da canção e da poesia do Beto Guedes, que para mim, eu escrevi hoje, que para mim são sinais do reino na poesia brasileira, né? Sinais do reino na poesia do nosso cancioneiro, né? De gente que embala as nossas vidas, né? Já há muito tempo. Essa ideia do esperançar, né? De que há flores que permanecem, né? Há plantações que não vão embora tão cedo, né? Então que as nossas esperanças sejam renovadas e os nossos sonhos também renovados nestes dias de primavera, de setembro. Fim de inverno, começo de setembro e primavera. O Sidney está mandando um e-mail para a gente aqui, o Sidney de Sorocaba. Boa tarde, amados. Nasci em setembro. Quando entra setembro, eu sempre canto um cântico novo. Legal, Sidney. Talvez Bem-vindo, Sidney. Essa canção do Beto Guedes seja um hino aí para sua vida. Mas o que eu acho interessante na letra é que ele fala algumas coisas, eu penso que a gente no Brasil vive, e é evidente. Hoje é dia 1º de setembro, gente. Não sei quando que você vai ver esse programa, porque todos eles ficam depois disponíveis. Esse é o programa 270, se eu não me engano. 270. Carlos,
Mas assim, ontem a gente teve É um day after, né? É o day after de tudo que quem aconteceu nesses... assistirá, né, nesses pra 9 frente, meses, né? Exatamente. De processo que foi aberto lá em Brasília, enfim. E há tanta coisa para se dizer, há tanta coisa para se considerar, há tantos tiros sendo dados para tudo quanto é lado. Mas assim, o que eu tenho pensado bastante é como que tudo isso que está acontecendo, como que isso impacta a nossa vida, não em termos assim do dia a dia, e talvez a preocupação maior, Carlos, que é o lance da economia, né? Aliás, existe uma frasezinha muito curta que eu acho que resume o que move o mundo, né? A frase é aquela assim: é economia, estúpido. Que em outras palavras é assim, cara, se você arrumar a economia, o resto tá funcionando Economia, bem. estúpido, está entre aspas, não é para Isso. você, né? Para todo mundo. Mas a Pro ideia mundo é essa, todo, quer né? dizer, a frase resume aquela, aquela ideia assim. ou então assim, né? Quem paga manda, né? Quem banca manda. Ou então, aquela frase mais popular que é assim: em casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Por aí. Ou seja, assim, olha, se não tiver uma economia e tal. Então, assim, mas o que eu estou querendo pensar. E se você tiver oportunidade, dá uma lida num post de um amigo nosso em comum, querido Valdir Joaquim. Ele postou algo ontem sobre os sonhos envelhecidos de uma geração que está passando e os sonhos que precisam ser renovados com uma geração que está vindo, a juventude que está vindo, né? E de certa maneira ele coloca lá um aspecto assim, de que a nossa geração, e ontem eu fiquei olhando, Braga, assim, os senadores falando, né? Eu falei assim, rapaz, esses caras são os mesmos personagens, os mesmos protagonistas políticos da vida política partidária, que estão lá, cara, acho que uns 30, 40 anos, alguns. Alguns mais de 40 anos. E alguns mais de 40 anos, né? Então, o Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, é um camarada que estava lá no impeachment do Collor. Né? E muitos deles estavam lá, inclusive Caiado, o próprio Collor. Exato, vários, né? E aí, na realidade, o que o nosso amigo coloca no post é assim: que legado essa geração, que a nossa geração, está deixando para essa juventude, né? Então, quando eu estou pensando hoje, não é tanto essa questão do quanto que a economia nos afeta. É evidente, diria o refrão estúpido, que ela nos afeta, mas assim, é o outro aspecto, a questão daquilo que é mais subjetivo, que é mais do coração e da alma. E qual é a esperança que todo esse processo que a gente está vivendo, que eu acho que assim, que é uma ferida muito grande na nação. O que tudo isso provoca na gente? Aonde isso pode nos levar? Né? Então, eu acho que a canção do Beto Guedes, ela é uma lição de esperança no meio desse sentido de que, apesar de você, seja quem for o você, a vida se renova, né? A roda gira, e é interessante que quem acusava no passado é quem hoje é acusado, e quem acusa hoje, ninguém garante que não será acusado amanhã. Então, enfim. Mas eu acho que é um tempo difícil para a nação que a gente tem vivido, para além das questões da economia. Eu digo que hoje pela manhã, quando eu ouvi o Beto Guedes, ouvi várias vezes, na verdade, eu fiquei repetindo algumas vezes e lendo a poesia, que ela é muito linda, ainda no meu caso, né, com alguns gostos estranhos, né, nas minhas entranhas, não é? De sonhador, de esperançoso, de quem olha para a vida com olhos bons e sensibilidade para ver a vida que está acontecendo agora e a vida que está no entorno todo, e o que é a vida, na verdade, né? Então, a impressão que eu tenho é que em alguns momentos das nossas histórias, ou da história do mundo, algumas nações, certos povos, em certas
ocasiões, estreitam a vida a meia dúzia de itens, estreitam a vida a meia dúzia de proposições, estreitam a vida a meia dúzia de exemplos, né? Daquilo que está sendo proposto. Uhum. E quando eu digo estreitam, é que levantam muros, né? No entorno de, seja lá o que for, mas diminuindo os horizontes, né? E isso eu acho uma grande perda sempre que isso acontece. Sempre que eu me vejo, ou vejo, e tecnicamente velho hoje, né, com 60 para 61 anos de idade, sempre que vi e sempre que me vi em situações onde se levantou fronteiras, se levantou muros, cercas, e se fundamentalizou alguma coisa, ou se radicalizou para outras, eu sempre me vi e vi estreitamento de vida, na verdade, estreitamento da vida. Não é? Então, eu acordei hoje com essas sensações, né? E tentando, a partir da poesia do Beto Guedes e da fé, obviamente, né? O que eu chamo de mínimo de fé para agora, para hoje, né? Eu costumo dizer que eu preciso temos para hoje? De mínimos de fé, de esperança e amor para cada dia, né? Então foi o que eu tentei buscar hoje pela manhã e eu confesso que estou ainda tentando reler, refletir e restabelecer em mim mesmo assim, um trajeto para daqui por diante. Né? E tentando, eu acho que fazer uma leitura o menos maniqueísta possível, né, Braga? Essa coisa assim, aqui é tudo preto, aqui é tudo branco. Quem nos conhece já sabe, né, Fernando? Não é nesse terreno que a gente trilha. Agora, né? Chegou um e-mail aqui, e é para você, meu amigo, olha só. O Vitor de Cotia. Olá, Carlos, boa tarde. Minha pergunta é para o meu caro Brega. Então, mano, você manda bala aí, tá? Porque a pergunta é a seguinte. Se for difícil, o Fernando responde. Fugindo um pouco desse assunto. O que Jesus diria hoje sobre o casamento? E aí ele completa dizendo: não sou casado, moro com minha mulher atualmente, mas ainda não casamos. Temos 3 filhas e o que a religião em um ponto de vista... Não, desculpa. Temos 3 filhas e o que a religião em um ponto de vista correto diria sobre isso? Abraços. Obrigado, Vitor, pela sua pergunta. Obrigado. Amém. Foge do assunto, mas não foge de setembro. Eu acho que está dentro da temática da canção de setembro. Mas eu responderia assim, Vitor e Fernando, e você palpita, né? Já que nós convidamos os amigos para participar do programa, né? Então se eles propõem uma outra pauta, a gente vai aqui. Já que hoje não temos convidado, né, com uma pauta específica, né? Primeiro que Jesus falou muito pouco a respeito do casamento, né? Na verdade, quando ele trata do assunto, ou quando o Evangelho trata do assunto, fala primeiro de uma festa de casamento, para a qual ele, a mãe dele e os amigos foram convidados, e eles foram, e eu costumo dizer que ele primeiro foi convidado para uma festa. Ele não foi convidado para fazer milagre naquele casamento, né? Ele foi convidado para uma festa de casamento, que eu acho que deve ser todo casamento uma festa no seu momento melhor ou nos seus melhores momentos, deve ser sempre uma festa. A outra vez que ele coloca, ele fala sobre o divórcio, né? Porque naqueles tempos a almarada viviam oprimindo as suas mulheres, né? Vivendo do modo como entendiam que deviam viver lá fora, mas subjugavam suas esposas, e Jesus nessas situações diz: dá a carta de divórcio para elas, libera essas mulheres desse jugo, desse peso, dessa algema que vocês colocaram. No que diz respeito à relação entre o homem e a mulher, ele não fala absolutamente nada. Na verdade, o que você percebe no Novo Testamento, inclusive quando Paulo fala disso usando, na verdade, falando da igreja e usando a conjugalidade como uma espécie de ilustração para tratar do assunto. Mas ele não trata diretamente do assunto. Então a relação do homem e da mulher cai dentro daquilo que é a proposta de relacionamentos que todo o texto bíblico propõe para cada ser humano, isto é, que as nossas associações, que os nossos encontros, né, que os acordos e as alianças que nós fazemos, que elas
extraiam de nós o melhor. E que o casamento faça de você, Vitor, e da sua esposa ou futura esposa, seres humanos melhores. Né? Toda aliança proposta por Deus, seja no casamento ou outras tantas associações, foi para que nós nos tornássemos seres humanos melhores. Agora, a boa, para mim e para alguns a má notícia, é que todo o texto bíblico não nos dá, graças a Deus para mim, nenhum exemplo de família perfeita, de casal perfeito, de marido perfeito, de mulher perfeita, de filhos perfeitos, de pais perfeitos, né? Mas ela propõe um jeito de viver. Né? Propõe um jeito de viver, de como é que se lida com situações as mais variadas, que são as situações que aparecem no casamento. Como diz o Osmar, não é? No casamento aparece o nosso melhor e o nosso pior. E a conjugalidade propõe um aprendizado, quem sabe até o fim da vida, de como nos conhecermos e de como a nós mesmos lidarmos uns com os outros, né, nesse sentido. Não sei, Fernando, você... Não, acho que você fez algumas considerações interessantes. E interessante, primeiro, o Vitor assim, expor algo que é tão pessoal, de maneira aberta. O que me parece, assim, que de certa maneira a relação que ele tem com a mulher dele, que ele coloca assim: não sou casado, moro com minha mulher atualmente. Né? Casados. Então, assim, é sua companheira, sua mulher e tal. Então, sim, então você está expondo uma coisa que é pessoal, né, pra gente talvez elaborar um pouco, né? O que eu faria, assim, é talvez algumas perguntas para talvez você considerar. O que você pensa sobre isso, né? Quer dizer, se essa questão... Porque o que me chama a atenção quando ele fala assim: eu não sou casado, moro com a minha mulher atualmente, mas ainda não casamos. Temos 3 filhas, e o que a religião pensa sobre isso? O que eu fico pensando assim, o que você pensa sobre isso? Se isso é algo que te incomoda, o fato de você não ter formalizado isso num cartório, numa cerimônia que é o que ele está dizendo, religiosa, né? Não houve uma cerimônia, né? Não houve uma publicação. Isso, né? Porque assim, me parece... Casados estão. Isso, que você tem um vínculo firmado com essa pessoa, uma aliança, a gente poderia dizer. Sim. Né? De amor e compromisso. E como que você encara essa relação que você tem hoje? Eu acho que o Brega falou uma coisa, que é a questão de o quanto que essa relação humaniza vocês, enquanto homem e mulher juntos, vivendo e cuidando dessas filhas. Né? Acho assim... Eu até diria, eu não sou advogado, então se eu estiver errado, por favor me corrija, manda um e-mail. Mas assim, me parece, inclusive, que pela lei civil que a gente tem no país, vocês já são considerados, no mínimo, não sei se é essa a expressão, mas equiparados a um casal que casou no cartório, porque assim, vocês têm uma relação estável, né? E todas as implicações legais recaem sobre, me parece, implícitas. Um casal Elas nessa podem ser reivindicadas, né? Inclusive. Né? Então, eu acho que a questão é assim, por que a sua pergunta, né, se é algo que está incomodando você, e ao mesmo tempo eu te faço uma pergunta: por que não, junto com amigos, publicar essa relação e celebrar isso, né? Como algo que é bom para vocês, mas para você pensar. Mas eu acho que as considerações do Carlos foram pertinentes nesse ponto. O que às vezes as pessoas chegam a mim com perguntas é exatamente o que é que Jesus diz. Então, nos evangelhos, nas narrativas dos evangelhos, como outros assuntos, Jesus pouco toca nesse assunto. Até porque a proposta do evangelho é nos tornarmos melhores como gente. E melhores como gente, como pessoas, como seres humanos, a gente aprende a lidar com o outro. No grau do compromisso assumido com o outro. Né? Seja numa associação para conjugalidade, seja numa associação para serem sócios de um negócio, né? Ou para fazer uma viagem juntos, ou coisas do tipo, né? Como é que eu e a minha mulher, ou nós, como seres humanos, lidamos, né, nestes quesitos, né, a partir do que o Evangelho propôs às nossas vidas.
né? Então e há uma expectativa, porque existem escolas variadas, né, no meio cristão sobre isso, né, inclusive ministérios antigos, né, como Casados para Sempre e outros, que extraem proposituras, né, do texto bíblico como que fossem elas escritas exclusivamente, né, para a conjugalidade, e não necessariamente. Né? Não necessariamente. Aliás, tá que se tem muito cuidado de usar modelos do Velho Testamento, né? Então, porque quando você propõe certos modelos, né, você tem que propor parte daqueles modelos. Né? Quer dizer, você propõe a fé de Abraão para o seu casamento. Não é? Você falou em... Ok, a fé do Abraão é ótimo. Você falou em Antigo Testamento, Braga, eu vou recorrer ao Antigo Testamento para colocar uma coisa aí em cima ainda desse tema que o Vitor está falando, que é a fala que está lá no texto de Gênesis, bem no começo: por isso deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, os dois se tornam uma só carne. Eu acho que há alguns princípios ali interessantes para uma reflexão de duas pessoas que se propõem a viver juntos, já estão vivendo juntos ou vão viver juntos. Que é a questão assim, essa mudança de vínculos que se estabelece de filho para pais, que geralmente é a estrutura da nossa sociedade, para filho para essa pessoa que agora eu me disponho a viver. Né? A primeira coisa é essa, há um corte desse cordão umbilical, vamos dizer. Né? Não é um abandono aos pais, não é um rompimento geral, mas assim, o vínculo agora que se estabelece é com essa outra pessoa. A segunda coisa, deixa pai e mãe, une a sua mulher, então esse vínculo estabelece. Volto a dizer que eu acho que é a questão de um vínculo que humaniza, que tenta extrair do outro o que há de melhor no outro e que compreende a mudança no partir do tempo de que essa pessoa com quem eu me juntei, me uni, daqui a alguns anos ela não vai ser mais a mesma pessoa, ela vai ser uma outra pessoa. Né? E o tornar-se uma só carne, que é evidente, a gente sabe disso, que vai muito para além da questão da sexualidade, que é a vida, né? Essa questão dessa unidade que se forma numa relação, que envolve companheirismo, que envolve amizade, que envolve cordialidade. Não é apenas entranhamento de corpos, não, né? Mas entranhamento de alma, de sentimento, de afeto. Vida, né? plena, então eu acho que assim é considerar isso para a vivência. Tem uma pergunta aí. Gabriel Cristos, uma vez que o tema é livre, é isso mesmo, viva a liberdade, vou judiar um pouco. Aí é com o Fernando, não é comigo, Gabriel. O que vocês entendem pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Gostaria de um pitaco vosso, se possível. Grande abraço a vocês. Obrigado, Gabriel, pela questão. Se referindo lá a Romanos capítulo 12, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, eu queria lembrar uma coisa, Gabriel. Quando Paulo ele começa a escrever esse texto em Romanos 12, ele faz, depois de ter feito um arrazoado sobre a soberana vontade de Deus, capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, em que ele vai tratar de um tema que para a gente não é fácil de compreender, que é a questão da eleição. Quando ele fala de Jacó, de Esaú, do faraó, quando ele fala do barro, do oleiro e o barro, quando ele fala dessa questão de que Deus vai escolhendo e cumprindo a sua vontade, aí a impressão que eu tenho é que ele vai descendo mais ou menos que nem um nadador que faz mergulho livre, e chega uma hora que assim, a pressão do oceano é tão grande que ele não suporta, ele tem que subir. Então Paulo vai descendo até que ele sobe, e aí ele termina fazendo aquela doxologia, né? Da profundidade, da riqueza. Quem consegue discernir a mente do Senhor? E aí ele faz um hino de adoração, de louvor a Deus, do tipo assim, diante de um mistério tão grande, só nos cabe a reverência, só nos cabe a adoração. E aí então ele, por conta disso tudo, então ele diz: rogo-vos, portanto, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o culto verdadeiro. Esse é o culto verdadeiro, a vida de vocês.
E aí, nesse contexto que ele vai falar, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que eu acho que ele passa ali pelo não vos conformeis. Isso, né? é isso, exatamente. Não se amoldem, né? Então, eu acho que essa vontade, a gente precisa fazer um vínculo dentro desse contexto todo que Paulo está escrevendo. De que é uma vontade, eu acredito, soberana, mas que é misteriosa, que eu não sei como ela age. E que tem coisas que eu não entendo. E que a resposta, na verdade, no meu modo de entender, ali nesse não vos conformeis, mas transformai-vos, né? Entra aquilo que nós chamamos de metanoia, Isso. de transformação da natureza. Não é uma transformação do tipo mudar de camisa, de roupa, Isso. cortar cabelo, deixar cabelo crescer, se ajoelhar, fechar os olhos para orar, levantar a mão para cantar. Não. É uma mudança. Essa coisa da metanoia que você falou, acho que é muito, muito pertinente. De eu acho natureza. Para entender essa questão da vontade. Porque, tipo assim, se eu não passar por essa experiência da renovação da vossa mente, essa questão você da transformação. Você tem uma relação com uma divindade. Eu acho que eu com um ídolo, mas não essa... No mínimo, eu vou ter muita dificuldade para compreender o que está falando de uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu acho que essa mudança de natureza, que eu tenho para mim, que não é uma coisa estática, né, mas ela é processual, progressiva, dinâmica, né? Ela propõe, talvez colocando assim, Gabriel, em algum momento da nossa história com Deus e da história de Deus conosco, um momento em que a nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser, não é, se dispõe a... Não é? Por exemplo, essa pergunta que você fez, né? Eu acho que qualquer ser humano que em algum momento da sua história faz uma pergunta dessa, em algum lugar da sua natureza humana, abriu-se uma fresta para uma compreensão que naturalmente não aconteceria. Que nós entendemos que essa fresta, inclusive, é aberta pelo Espírito Santo, Sim. que nos quer de volta para Ele, né? E aí abre essa coisa do tipo, o que seria a boa, santa, agradável vontade? Ora, só faz essa pergunta quem, em essência, sofreu algum impacto de olhar para si e dizer assim, aparentemente eu não me entendo vivendo desse modo, mas eu gostaria de saber. Então isso significa que há uma disposição de alma para isso. E um crescimento. E um crescimento. E aí eu acho que uma percepção, Bré, que a gente vai, à medida que vai vivendo e aprofundando essa relação que é pessoal. Porque quando a gente fala da vontade de Deus, não estamos falando de regras de Deus para nossa vida. Mas dentro de uma relação pessoal, a gente vai compreendendo... Longe, né, de religiosidades, né? Essa questão dela ser agradável, dela ser boa, dela ser perfeita. Né? Eu acho que são palavras que dão uma ideia de harmonia, né? Isso, e não de rigidez. Não de imposição, de sintonia fina, né? Que você encontra aquele... Harmonia, essa palavra. Harmonia, né? Do tipo, Deus quer e eu também quero. Que normalmente... Há uma sinfonia no universo. Exatamente. Que nos convida a dançar conforme essa canção. Exatamente. A Silvana Pavan. Não sei, Gabriel. Nossa, Silvana, lá? Lá da Suíça. Ela quer agradecer ao Brega por lembrar pelo Zap. Dani, a Silvana, ela tá com um problema que ela não tá conseguindo assistir ao vivo no iPad, mas ela tá conseguindo assistir no iPhone. A gente precisa, depois do programa, pensar nisso e dar talvez ver o que está acontecendo. Mas legal ter a sua participação e saber que você tá vendo a gente aí no Velho Continente. Que bom. Esse papo. Leonilson Rodrigues, São Luís Maranhão. Não tenho perguntas. Que bom. Apenas agradecimento, melhor ainda. Que bom, porque o Léo, quando faz pergunta, por esse espaço mestre. Saudável e bacana nos diálogos e conclusões dos dois. Abraços. Abraço para você também, Léo. Você também, mano. Bom Saudades, ter o seu e-mail. E a Stephanie, não tem aqui a localidade, mas enfim, pergunta assim, sou contra bater nos filhos. Acredito que a educação... Meus filhos também pensam assim. Acredito que a educação baseada no respeito e compreensão
Mas meu pastor insiste em dizer que até Jesus ensina que tenho que usar a vara. Tenho mesmo? Jesus era assim, um tipo que batia em crianças se fosse preciso? Olha, a única referência que os evangelhos fazem de Jesus fazendo um chicote é para lidar com adultos. Com adultos, né? Hipócritas. Com, com os adultos que estavam lá religiosos. Com criança ele brincava de roda, fazendo na minha do opinião. tempo um mercado. As crianças, colo, ele diz, venham a mim as crianças. Eu digo assim, Fernando, não sei, você ainda tem, as suas filhas são, mas já são... Não, já passou da fase. A Thalita já é adolescente quase. E a minha mais velha vai fazer 30 anos agora, né? E o meu Felipe já está casado, né? Mas uma coisa que a Stephanie, uma coisa que eu acho importante, Stephanie, bater, sei lá, para mim hoje nunca, não faz o menor sentido. Mas assim, os filhos precisam saber, entre aspas, quem manda. Eles precisam ter noção de autoridade. Mas não que é diferente de um autoritarismo. Muito diferente de autoritarismo. Não é? Mas assim, noções de autoridade. Não é? E os filhos precisam ser ensinados a ser obedientes, porque eles nascem desobedientes. Nenhum filho nasce obediente. Ele nasce desobediente. É só soltar um bebê gatinhando para ver onde ele vai enfiar o dedo. Aprendizado. Ele vai para a escada. Né? Me lembro da Carol. Nos primeiros passos dela, no andador, ela foi em rumo à escada, que se eu não tivesse me jogado para segurá-la, não sei se ela teria sobrevivido à queda. Né? Então, os filhos precisam desse cuidado. E esse cuidado precisa ser estabelecido, no meu modo de entender, quanto mais amoroso, melhor. Né? E amoroso não significa mole. Não. É bom firmeza. Claro isso. Firmeza amorosa. Afirmação amorosa que ensina. Eu acho que é meio automático, cara. Quando a gente fala de amor, pressupõe cuidado, afeto, respeito, limite. Responsabilidade. Né? Então eu acho que a gente trata disso. Agora, em relação aos filhos, e talvez especificamente a questão da vara, né? Eu queria lembrar assim, na realidade isso está em Provérbios. Sim. Existe em Provérbios muita referência sobre essa questão. Sim. De que a vara afasta da criança a estutícia. Sim. E aí acho que a gente poderia, assim, de uma forma mais geral, considerar a correção. Né? Ao mesmo tempo, Provérbios diz... não se exceda a ponto de matá-lo, né? Quer dizer, e então, o Paulo diz lá, não naquele processo de irritar o filho. Isso, né? Então, é interessante que o Paulo, ele vai falar de uma disciplina, o Novo Testamento, sinceramente, eu não lembro, muito menos Evangelhos, a recomendação dos da vara. O que Paulo, tratando das relações de família, fala é de educar os filhos no Senhor. E aí, evidentemente, a gente tem assim, uma gama de interpretações do significado disso. Sim. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma leitura disso tendo Jesus como chave hermenêutica da relação dele com as pessoas. Também lembrando essa questão da obediência que você falou, Carlos, aquilo que Hebreus diz, que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Sim. Quer dizer, há um processo de aprendizado do significado de obedecer, de reconhecer a autoridade e do respeito ao próximo. Uma criança precisa aprender essas coisas. Sim. Né? Agora, eu acho que nessa relação, e pensando no que você falou e relembrou, que eu acho que é interessante, quando Paulo fala, né, pais, quer dizer, não irriteis, não desanimeis, não desencorajem. Não sejam... que a disciplina de vocês não seja de tal forma que, ao invés dela encorajar e estimular a uma vida boa, santa, correta, de respeito, ela desanime. Sim. Né? Então eu acho que a gente tem que considerar essas coisas. Eu acho assim, vou dizer uma coisa que a gente tem procurado aplicar em casa. A gente vive, evidente que a gente vive num outro tempo, na relação, inclusive, essa relação de autoridade de pais e filhos, a maneira como que os vínculos se estabelecem. O que a gente tem procurado fazer em casa durante esses anos, a gente tem filhas maiores, tem uma que é uma rapinha do tacho, mas enfim, já entrou na adolescência. Paciência. E saber o seguinte, não é num dia que eu vou corrigir uma vida, é numa caminhada.
Numa longa caminhada, com paciência, com respeito, com amor e limites. E limites. E para encerrar da minha parte nesse sentido, e estamos encerrando, Daniel, diria assim, e acho que em meio a tudo isso, a grande tarefa dos pais é equipar seus filhos com asas para voar em segurança pela vida. Quero fazer um paralelo dessa figura que se usa, que eu acho que é muito bonita, né? Preparar os filhos para os voos que eles farão. Equipa tudo, desde o começo. Lembra, acho que é o Salmo 128, que fala que os filhos são como a flecha na aljava do guerreiro. Exato. E eu acho legal essa figura da flecha, que o camarada, ele pega aqui a flecha, cara, ele põe no arco, retesa o arco e solta. É isso aí. E essa flecha vai. E ela vai. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que em algum momento a gente vai pegar esses filhos e vai lançá-los. Daniel Choi fez isso agora, ele e a Marília, não é? Às vezes é dolorido, né? É dolorido, Marília, nem se fala, mas é muito dolorido. É um processo, mas pais que equipam seus filhos sem podar as asas deles, mas equipá-los para que eles voem, normalmente serão muito felizes na caminhada. Gabriel, respondendo aqui, excelente explanação de vocês sobre minha questão, me abriu um grande horizonte de compreensões. Obrigado, manos. Obrigado a você, Gabriel, pela sua pergunta. Tá? Que deu certo. E a lição sabemos de cor, só nos resta aprender, diz Beto Guedes, tempo de primavera. Bora Pessoal, pra frente, gente. Então, terminando nosso programa, queria dizer a você assim, uma palavra minha para esse tempo, que eu acho que é um tempo difícil de discernir algumas coisas, a gente como nação, como Brasil. Mantenha a esperança. Como cristãos, Brega, ore pela nação, ore pelas pessoas que governam a nação. Tente ver a coisa de maneira menos maniqueísta. Não deixe o ódio ocupar espaços. Eu sei que às vezes é difícil. Isso, não deixa o ódio ocupar espaços do coração. Deixa não. Não deixa a ira passar uma noite. Deus confia na gente no máximo uma noite. Isso. E cuide de suas amizades, né, Brega? Cuide de suas amizades. Dos relacionamentos. Não trinque por causa disso. Por favor. Até a próxima quinta. A gente se fala. O pessoal que mandou e-mail, a gente ficou muito feliz aí com suas Obrigado, que bom. Obrigado pela mensagens. companhia. Muito legal. Muito bom. Um abraço.